Senhores vereadores, boa tarde. Munícipe presente, funcionário desta Casa de Lei, verificando que há quórum regimental e havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Dr. Nilson Trindade Júnior que faça a leitura da Bíblia. Tem 2 pontos aí. 18. Boa tarde, senhores vereadores. O público acompanha mais uma sessão. Vou fazer a leitura do livro de Jeremias, capítulo 18. A impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que percebeu bem os seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei, a leitura da ata. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da ata. Questão de ordem, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Presidente, pedir a suspensão da leitura da ata, que Vossa Excelência encaminhe cópia ao gabinete dos vereadores interessados. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Ninguém querendo discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 1/2013. Projeto de lei número 1/2013, de 4 de janeiro de 2013, fixa o subsídio dos secretários municipais para o mandato de 2013 a 2016. Autor do projeto, vereador Alberto Santos Júnior. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, também pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Assistente Social, também pela aprovação. Parecer jurídico. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, também pela aprovação. Parecer jurídico, projeto de lei número 1/2013, o projeto de lei protocolado sob o número 39, no dia 4 de janeiro de 2013, nesta secretaria. Referido projeto tem por objetivo fixar os subsídios dos secretários municipais para o mandato de 2013 a 2016, fixados nos valores estipulados no artigo 1º e 2º do PL em questão. Face ao exposto, tem-se que o PL número 1/2013 está revestido de legalidade e constitucionalidade com base no artigo 12, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. É o parecer sob censura. Ilha Solteira, 7 de janeiro, Elizabeth Fernandes, assessora jurídico. Em discussão os pareceres. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, vereadores, plateia, Zagato, ex-vereador. Foi importante aqui no momento, né? 8 anos, Zagato. E pessoal aí do Movimento para o Bem da Ilha, funcionário da Prefeitura, funcionário da Casa. É bom que vocês nos acompanhem, dá um ar melhor, né, presidente, aqui na Casa. Nós vamos discutir, viu, presidente, não tem polêmica nenhuma, mas é mais mesmo para deixar registrado na ata, que a princípio eu estava discutindo isso com o Nilson e com o Kleber. A gente pensou até fazer uma emenda nesse parágrafo, no artigo 2º, e não votar o artigo 2º. Por que disso? Porque no projeto anterior nós votamos contra, né, a contratação desse assessor adjunto, né? Então, talvez por coerência, nós deveríamos votar contrário a isso.
Mas, por outro lado, nós não votamos contra o projeto. Nós fomos derrotados. Eu acho que vocês têm maioria, democracia assim. Nós votamos favorável ao projeto. Então, só estamos destacando, né, que nós estamos criando aí o salário, como a referência vai para 7.300, então está sendo os secretários, 8 secretários da prefeitura terão um salário de R$ 7.300. E o artigo 2º cria o salário da secretária adjunto de R$ 5.531, que é o mesmo salário do diretor de departamento. Só para deixar registrado, nós tivemos uma reunião, consenso com os vereadores, mas nós até questionamos, porque o secretário, ele é agente político, por isso que a Câmara de Vereadores que vota o salário, que define e vota. A Câmara de Vereadores, ela define o voto de todos os agentes políticos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários, né? Então, o que acontece é que os agentes políticos só têm 12 salários, não tem 13º e também não tem aqueles 30% de férias. Tem férias, pode ter férias normal, mas não recebe o 30%. Então, o que acontece é que essa secretária adjunto, ela vai ganhar menos que o diretor de departamento. Então, ela vai ganhar menos que o subordinado dela, né? Nós fizemos esse alerta, mas até aí, né? Então, por coerência, como nós votamos favorável ao projeto como um todo, não fomos contrários, então nós também vamos votar favorável a esse projeto, só fazendo essa ressalva aí. Obrigado, presidente. Continua em discussão os pareceres, com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Obrigado, senhor presidente. Só para complementar aqui o posicionamento do vereador Antônio Carlos, que nós conversamos, diz respeito às próprias atribuições desse cargo, né? Nós votamos favorável ao projeto de criação do projeto em si, fizemos a emenda, mas fomos derrotados, mas a gente continua com a convicção de que essa função aí, na verdade, a característica dela, a preeminência dela é de assessoria e não de secretariado que tem a função de decisão. Tanto que as atribuições ali constantes do projeto são de orientar, de dar suporte, mas sem poder nenhum de decisão. Portanto, se a gente for analisar, nesse cronograma feito pela prefeitura, seria uma diretoria, mas mudou-se a nomenclatura, e aí nós já falamos aqui na sessão passada para atender e fazer encaixe político. Tanto que o contexto do cargo não tem subordinação nenhum ao prefeito, e o cargo de secretário adjunto está subordinado ao secretário. Então, a gente quer deixar frisado aqui, na verdade, que nós somos contrários ao cargo, somos contrários a essa fixação, e tanto que, se a gente for analisar, esse cargo tem tanto contexto de assessoria e não de chefia, que as atribuições do cargo são de assessoramento e o salário é o mesmo do diretor. Não é um salário equiparado ao de um secretário. Então, estão criando um cargo de assessoramento, de suporte, com a nomenclatura diferente para poder fazer encaixe político. Então, a gente espera que isso não aconteça. Se acontecer, nós vamos denunciar, mas que fique registrado já que a atribuição do cargo é diverso da finalidade dele, tanto que o próprio salário vai ser o salário igual do diretor, não vai ser sequer igual de um secretário. Então, você está criando um cargo de secretário adjunto, com salário diverso, atribuição diversa e subordinação diversa. Que fique registrado a nossa contrariedade à criação do cargo de secretário adjunto de educação, que nós já falamos que vai ser um cargo direcionado. Continua em discussão. Passo a presidência para o vereador Ricardo Casagrande, vou fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez munícipe presente nesta Casa de Leis, funcionários, assessores. Veja bem, eu vim aqui, mais uma vez, não querendo tumultuar, mas nós podemos perceber, senhores vereadores, neste projeto, que a ansiedade da pessoa que vai ocupar esse cargo, de quem quer que seja que o prefeito vai estar indicando,
é tão grande, mas tão grande para que esse governo dê certo, torcendo, que é realmente trabalhar dentro desse governo e fazer com que dê certo, que a pessoa vai estar abrindo mão de um 13º. A pessoa vai estar abrindo mão de 30% das férias, ou seja, vai ganhar menos e para trabalhar mais. Então, eu não vejo eu até acho que os nobres pares, é lógico, tem que estar colocando aqui. Os senhores estão aí de parabéns pelas colocações que os senhores fazem. Nós começamos aí esse ano aí com uma discussão, discutindo os projetos, todos os projetos sendo conversado antes, sendo reunido. Se tem alguma dúvida, vamos deixar para votar depois, vamos discutir de novo. Já vista a reunião que nós marcamos para logo após esta sessão, com todos os vereadores, só não está o vereador Kleber presente, exatamente porque está numa viagem, mas concordou que nós fizéssemos essa reunião com a ausência dele. Então, eu gostaria também de só deixar frisado, e que conste em ata, que a pessoa que vai ser indicada para esse cargo, escolhida pelo prefeito, é a ansiedade, a vontade de trabalhar por este governo. E, mais uma vez, eu vou repetir aqui aos senhores vereadores e aos munícipes presentes, e que deixe até vazar, eu gostaria até que colocasse nos seus Face, nos seus e-mails, que se esse governo não der certo, eu vou fazer igual uma vez que o Malu fez com o Pita. Senhores, pode trabalhar contra eu, se caso eu venha, se Deus me der vida e saúde, e caso eu venha ser candidato a vereador novamente neste município. Senhores, podem trabalhar contra, porque eu acredito muito nesse governo, acredito nas pessoas que estão entrando, acredito no grupo que está aí, sempre acreditei nos funcionários públicos do município de Ilha Solteira, então não tem por que eu ficar duvidando. É isso, senhores vereadores. Não estou dizendo com isso que os senhores duvidaram de alguma coisa. Veja bem, senão daqui a pouco o Toninho vem aqui e fala, mas eu não duvidei, né, Toninho? Mas beleza, então, senhores. Retorna à presidência dessa casa o vereador Alberto dos Santos Júnior. Continue em discussão os pareceres. Ninguém mais querendo discutir. Em votação, a votação é nominal com relação aos pareceres. Quem for de acordo... Primeiro tem que votar os pareceres. Nós não votamos ainda. Quem for de acordo permaneça como está e quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Só quero fazer aqui uma ressalva, senhor presidente, e nós também colocamos fé, porque se a gente não tiver a crença que esse governo pode dar certo, nós podemos melhorar a nossa cidade, a gente tem que abandonar o mandato e ir embora. Mas o que a gente quer justamente é que seja um mandato diferente, que mude do que já aconteceu no passado, como diz Vossa Excelência, o que para trásmente ficou, vamos deixar para trás, só que tem coisa que não tem jeito, que tem muita coisa ruim que está vindo lá de trás, inclusive o nepotismo, que a gente está tentando defender aqui e banir da nossa cidade, a vergonha de dar o jeitinho de encaixar um monte de parente no serviço público. E esse cargo, vou falar de novo, é para a mulher do vice-prefeito. Então, mulher de vice-prefeito, de vereador, tal, quer colaborar, se ela quer tanto contribuir, que ela fique na sala de aula, ou que ela vá ajudar voluntariamente, ou se é tão competente, porque nomeia como secretária, que ela seja secretária municipal de educação. É legal, assim como a dona Fátima Esgarbosa é secretária, entendeu? Porque nós estamos ouvindo um monte de comentário, a gente está esperando as nomeações, porque parece que o primo vai não sei para onde, o genro vai não sei para onde, o cunhado, então não muda nada se for isso. Então, a nossa expectativa, nossa esperança é justamente que isso não aconteça, que o nepotismo seja banido, senão vai ser mais um cabidão de emprego lá no IPREM, no SEMA, que a gente ouve falar, vai ser na educação, vai ser na saúde, e é como o vereador Beto sempre disse, né? Aonde será que vai o dinheiro do nosso município? O gargalo não está em Brasília, não está em São Paulo, está aqui mesmo. Então, a nossa fala nesse sentido e a nossa alerta é para que seja banido o nepotismo de Ilha Solteira. E aí não é questão de achar, de pensar. Tem a lei federal, existe súmula do Supremo Tribunal Federal. A lei federal, súmula 13 do Supremo Tribunal, é que proíbe. Nós até tínhamos aqui uma lei municipal que tramitou, mas aí acabou sendo retirada de pauta, mas nós temos uma lei federal que é maior. Então, que na verdade o nosso administrador administre e execute as leis que já existem. E a lei proíbe nomear parentes.
Então, o que a gente quer coibir é isso. É o jeitinho para você mudar uma nomenclatura de um cargo, aí você encaixa 1, 2, 3, e no fim da administração está todo mundo montado e mamando. É isso que nós queremos. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Eu só vou dar um exemplo interessante aqui, presidente. O Zagato até que me passou uma matéria, e é um cara que a gente temos grandes problemas com ele, que é o Virgílio, Arthur Virgílio, se tornou prefeito de Manaus, do PSDB, foi um grande crítico ao governo do PT, mas ele também pegou a cidade com uma vontade diferente, até com um discurso muito parecido com o do Bento, de economia, entendeu? E ele, está na Folha, e a primeira-dama simplesmente também abriu mão. Essa vontade toda que você falou de trabalhar, ela também estava, e abriu mão de todos os vencimentos e está trabalhando. Percebe? Então, a segunda-dama, ela já tem um cargo na prefeitura, ela é efetiva, se não me engano, é isso? Entendeu? Então, você está com tanta vontade, Beto, pode trabalhar com o salário que está, entendeu? Então, eu acho que mas não é isso, viu, Beto? Nós também estamos torcendo, falando sério, sem demagogia nenhuma, já falei isso com o Bento, nós estamos torcendo porque que o governo dele dê certo, né? Vamos ajudá-lo, né? Não tem problema nenhum. O problema é que ele que disse que não ia fazer isso, entendeu? Até já conversei de novo com ele sobre isso, com alguns secretários dele, entendeu? Mas aí não tem jeito, aí foi pressão política e não sustentou a pressão política, então não sustentou aquilo que a gente falou para vocês. Eu gostaria de te elogiar em público, de fato, todos os projetos, o Beto está chamando para a gente conversar antes, para discutir antes, mas também nós não estamos jogando sujo com vocês, estou dizendo, tudo bem, nós vamos fazer isso, 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 né? Então, vai aprovar? Vai aprovar. Esse é o ônus de quem é governo, né? Todo governo é assim, né? Então, também estamos jogando limpo. Tudo que a gente fala para vocês que nós vamos fazer, nós estamos vindo fazer. Então, de fato, você começou muito bem, então vou te elogiar por isso, né? Porque aí a gente tira as diferenças lá dentro, fechou, o que está combinado, está combinado. O que não está, né? Vamos... Então, acho que política é isso, vamos para o desgaste, mas com certeza, principalmente eu, que fui uma das pessoas que trabalhei para emancipar essa cidade, se for bem, se esse governo for bem, colocar Ilha Solteira no patamar que ela merece, puxa vida, nós vamos estar muito contentes. Hoje, nós fizemos uma visita para o prefeito de Andradina, estava eu, o Mané, o Osmar e o Vitorinho. Tivemos uma reunião com o prefeito de Castilho e com o prefeito de Andradina. A arrecadação de Andradina é a mesma nossa, 105 milhões. Ele pagou 25 milhões de dívida em 4 anos e recapeou a cidade inteira. Você percebe? Com a mesma arrecadação nossa. Então, eu acho que ele está conseguindo colocar a Andradina num patamar que ela merece. Então, eu quero que o Bento faça isso também, entendeu? Eu acho que o Bento tem condição, a equipe tem condição, e eu acho que vai fazer. E nós temos que ajudar. Eu acho que os 9 vereadores que foram eleitos têm que ajudar. E eu acho que nós vamos conseguir fazer isso. Agora, aquilo que a gente falou na posse, se vir alguma coisa que a gente não concorda e que a gente acha que está fora da lei, nós temos que denunciar, que é papel nosso também. Mas é isso. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, como a sessão não está sendo transmitida, eu acho que eu vou ficar bastante à vontade para tecer o comentário que eu vou tecer aqui agora. E porque se estivesse sendo transmitida, poderia eu estar querendo fazer um marketing de um produto. A senhora Jandira Coelho de Abreu Santos continua lá no Boticário vendendo perfumes. Se os senhores quiserem comprar, fique à vontade. Continua em discussão o projeto. Ninguém mais querendo discutir. Em votação, o projeto é nominal. Com a palavra, o vereador, com a votação, o vereador Ailton Vieira de Lima. Pela aprovação. Vereador Alberto dos Santos Júnior, pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Vereador Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação, com a ressalva do cargo de assessor, de secretário adjunto de Educação. Com o vereador Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar número 3/2013, dos pareceres e do projeto.
Projeto de Lei Complementar 3 de 2013, de 4 de janeiro de 2013, dispõe sobre nova redação ao anexo 2º da Lei Complementar 271, de 2 de janeiro de 2013, e dá outras providências. Autor, prefeito Bento Carlos Esgarbosa. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento também pela aprovação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistente Social pela aprovação. Parecer da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania também pela aprovação. Parecer jurídico pela legalidade. Em discussão os pareceres. Explicar. Senhores vereadores, esse projeto, veja bem, veio o projeto de lei número 271 e no seu anexo 2 foi colocado uma lei de número 190, já que estava anterior a uma outra lei que foi votada com relação aos cargos de funcionários efetivos. Então, houve a necessidade de substituir o anexo 2, substituir a lei 190 pela lei 270. Ok? Então, com certeza. Exatamente. Continua em discussão os pareceres, ninguém querendo discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o projeto, ninguém querendo discutir, em votação o projeto, o vereador Ailton Vieira Lima. Pela aprovação. Vereador Alberto dos Santos Júnior pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereador Ricardo Casagrande. Pela aprovação. Vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Senhores vereadores, mais uma vez convidá-los. Com a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva. Nós esquecemos no começo da sessão, mas justificar então a ausência do Kleber, que ele já tinha uma viagem marcada, a companheira também saiu de férias, já estava tudo marcado, então como a sessão era tranquila e de consenso, né? Então só justificando aí que ele não pôde estar presente nessa reunião por já ter essa viagem marcada com antecedência. Obrigado. Ok. Então, senhores vereadores, eu convido-os para uma reunião aqui na sala de reunião para discutirmos mais 2 projetos. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.